Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa primeira aula de ótica e nessa aula a gente vai tratar de alguns fundamentos que vão ser bem importantes para o desenvolvimento dessa matéria. A questão de ótica está de vez em quando aparecendo para a gente na prova do Enem, em prova de vestibular e também nas provas do colégio, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Para a gente começar falando sobre a ótica, a primeira definição que eu quero ver com vocês é o que é luz. Outro dia me disseram assim, Colho, luz não é tudo que a gente consegue ver? Pessoal, tem que tomar cuidado porque às vezes os nossos olhos nos enganam. Dá uma olhada nessa imagem que você está vendo ali. O que você percebe? Que impressão que você tem do que você está vendo? Me parece ali uma moça, onde nessa região aqui a gente vê os cabelos dela. Aqui é como se fosse uma coroa. Nessa região a gente tem os olhos dela, o nariz aqui, a boca aqui e o queixo, tudo bem? Agora, se a gente pegar essa imagem e girar ela 180 graus, olha como vai ficar pra gente. Nossa, Coelho, mas eu tô vendo agora outra imagem. Sim, parece ali pra gente a imagem de uma senhora, aonde a gente percebe nessa região aqui os cabelos dela, tudo bem? A gente percebe aqui o nariz dela, aqui a boca. O que antes era coroa, agora é como se fosse um colarinho na figura. E aqui estão os olhos dela, tudo bem? Enfim, essa imagem que eu mostrei para você é uma imagem dupla. Ela tem sim duplo sentido, existem diversas outras e depende de como você olha, você percebe uma situação diferente. Mas enfim, para que eu consiga enxergar, eu preciso sim de luz. Por quê? Porque para a gente enxergar, tem que ter luz vindo até o nosso olho. Quando a gente está numa situação de escuro completo, sem nenhuma fonte de luz, a gente não consegue ver nada. A gente vai conversar bem certinho sobre as fontes de luz. Mas o que eu quero definir com vocês então? A resposta daquela pergunta que eu fiz. O que é luz? Pessoal, luz é um tipo de onda, por isso que é bem importante que você já tenha assistido todo o assunto referente a ondas, tudo bem? Então a luz é uma onda do tipo eletromagnética. O que a gente estudou lá na parte de ondas? Que as ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam obrigatoriamente de um meio para se propagar, ou seja, elas conseguem se propagar através do vácuo, tá certo? Detalhe bem importante, lá nas aulas de física moderna, a gente vai estudar e vai aprender que a luz pode ter um outro comportamento além do comportamento ondulatório, tudo bem? Mas aí os assuntos são complementares, porque a gente vai estudar lá que a luz tem ao mesmo tempo os dois comportamentos. Mas como eu disse, deixa isso lá para as aulas de física moderna. Vamos anotar então essa definição de luz que a gente aprendeu agora e vamos seguir com a matéria. Vamos lá. Então a gente vai anotar que luz é uma onda eletromagnética, tá destacado aqui para você, com uma frequência tal que os nossos olhos são sensíveis, ou seja, visível para os seres humanos, tudo bem? E lembrando, pessoal, que a gente estudou lá na parte de ondulatória, né? Quando a gente fala de uma onda eletromagnética, é aquela onda que não precisa obrigatoriamente de um meio para se propagar, ou seja, ela consegue se propagar através do vácuo, tá certo? Agora, com relação à frequência que eu acabei de falar para vocês, eu vou colocar ali uma escala então de frequência, ela está crescente para cima, como você vê aquela pontinha da seta, e eu vou colocar para vocês algumas outras ondas eletromagnéticas que a gente já estudou lá na parte de ondulatória. Então, de frequência mais baixa, a gente acha ali as ondas de rádio, ondas de TV, as micro-ondas, os raios infravermelhos, que estão relacionados à transferência de calor, que a gente aprendeu lá nas aulas de termologia. A gente tem também a luz, como eu falei para vocês. Depois, com frequência maior que a da luz, a gente tem os raios ultravioleta, a gente tem os raios X, quando a gente vai fazer uma radiografia, esses raios X são utilizados, tudo bem? E a gente tem também os raios gama, raios cósmicos e aí vai. Bom, nosso foco agora é na luz. Então, se eu colocar para você a luz, eu tenho várias cores de luz, sendo que as 7 principais que eu vou citar aqui para você estão representadas ali, que numa ordem crescente de frequência são o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tudo bem? É importante que você saiba, para a prova que você vai fazer, que
Essas são as cores da luz e que elas estão numa ordem crescente de frequência do vermelho para o violeta. Mas já já eu faço a escala de frequência aqui nas cores para você também. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a velocidade da luz no vácuo. A gente usa para representar a velocidade da luz no vácuo a letrinha C, que vem da palavrinha celeritas, que significa ligeireza, rapidez. O valor da velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tudo bem? O vácuo é o local onde a luz se propaga com maior velocidade. Em qualquer outro meio, ela vai se deslocar com uma velocidade menor do que essa. Agora, o que acontece? As questões costumam considerar para a gente no vácuo ou no ar a mesma velocidade da luz. Esse valorzinho ali, 3 vezes 10 na 8, tudo bem? Então é importante que você saiba o quê? Que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, independentemente da cor de luz. E não só a luz, né? Todas as outras ondas eletromagnéticas, tudo bem? Bom, a ideia é a seguinte. Lá nas aulas de ondulatória, a gente aprendeu que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, tudo bem? A velocidade, no caso para a gente, seria esse Czinho, esse 3 vezes 10 na 8. Agora, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou isolar a frequência. A frequência fica para a gente igual a velocidade. Agora, eu vou pegar esse comprimento de onda que está aqui e vou levar ele lá para o outro lado dividindo. Então, eu vou dizer para você que é velocidade dividido pelo comprimento de onda. Se a gente for comparar as várias cores de luz, a gente sabe o quê? A gente sabe que a velocidade no vácuo é constante. Tudo bem? Lembrando, no vácuo, né? E a gente pode considerar no ar a mesma coisa, tá certo? Então eu tenho sempre a mesma velocidade. Vou marcar para você aqui coloridinho, então o V que é constante, tudo bem? Agora, voltando lá para as cores. Do vermelho para o violeta, o que eu disse para vocês? Eu disse que a frequência vai aumentando conforme a gente se desloca do vermelho para o violeta. Aí, voltando ali na equação, o que a gente sabe? Olha só, se a frequência está aumentando conforme eu me desloco do vermelho para o violeta, significa que o comprimento de onda está diminuindo, tudo bem? Então, voltando ali na figura das cores, conforme eu me desloco do vermelho para o violeta, a frequência aumenta, mas o comprimento de onda é o contrário. Então, o comprimento de onda ele cresce do violeta para o vermelho. Dá uma olhadinha ali para vocês. Eu coloquei a escala, então, dizendo que o comportamento do comprimento de onda é ao contrário, tá certo? Pessoal, e repetindo mais uma vez o que eu comentei agora há pouquinho, né? É fundamental para a gente entender legal essa parte da ótica que a gente tenha um conhecimento sobre o assunto de ondulatória, tudo bem? Se eu colocar uma plaquinha como essa que está ali, você está vendo ela azul, não tá? Bom, por um motivo bem simples. O que a gente vê é o que está vindo em direção ao nosso olho. Então, se eu estou vendo ela azul, significa para a gente o quê? Que está vindo dela para os nossos olhos a luz azul, tudo bem? Bom, mas enfim, por que a gente vê luz azul? Porque a gente está iluminando ela, por exemplo, com a luz branca. E aí, na luz branca, a gente tem chegando ali o quê? Todas as cores, tudo bem? Aí, as cores são o quê? Absorvidas por essa placa, e essa placa reflete para a gente aqui só a luz azul. Então, quando você enxerga azul, quer dizer que as outras cores são absorvidas e o azul é refletido. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma placa ali do lado e vou iluminá-la com uma lanterna diferente. Uma lanterna que vai emitir luz amarela. Opa, mas espera aí, essa placa só consegue refletir o azul. Então, se eu iluminar ela com luz amarela, ela vai absorver esse amarelo, ela não vai refletir nada, e olha a cor que ela ficou, ela vai parecer preta. Então, um corpo que parece azul, ele só vai parecer azul se ele for iluminado pela luz branca, que a gente sabe que nesse caso a gente tem todas as cores, ou por luz azul, porque daí ele reflete o azul. Mas se ele for iluminado por uma luz de outra cor, que é o que a gente tem nessa situação aqui, ela vai absorver essa outra cor
e ela vai parecer preta, tudo bem? Agora vamos fazer uma outra análise da cor dos objetos. Tenho ali uma caixinha fechada por onde não passa a luz por essas paredes que eu desenhei. Vou colocar uma lâmpada e se a gente acender essa lâmpada, ela vai emitir luz branca, então a gente vai ter luz branca vindo aqui, tudo bem? E se a gente tiver nessa região aqui, isso aqui é para ser o olho de uma pessoa olhando ali para a caixa, tá? A gente vai ter a luz branca chegando para ela normalmente. Agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar essa luz e vou colocar ali uma película transparente, tipo um papel celofane azul. Bom, quando eu acender essa lâmpada de novo, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem a luz branca vindo aqui. Só que aqui eu tenho um filtro. O que esse filtro faz? Ele vai absorver todas as cores de luz, menos o azul. Então o que vai acontecer é que ele vai deixar passar aqui somente a luz azul. Mesma coisa vai acontecer se a gente tiver ali aquela lâmpada e agora colocar um filtro, por exemplo, de luz amarela. A gente vai ter, saindo da lâmpada, a chamada luz branca, né? Luz branca. Aí, esse filtro, ele só vai permitir que passe adiante a luz amarela. Então, eu posso falar da cor dos corpos por transmissão, aplicando filtros que só deixam passar alguma frequência, tá certo? Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a ótica geométrica e vou começar definindo com vocês o que é um raio de luz. Então, imagine o seguinte, a gente está ali num quarto escuro, onde uma pessoa vai clicar, vai apertar ali o interruptor para acender a lâmpada. Então, a gente tem a lâmpada ali, que é para a gente uma fonte de luz, e tem a pessoa que é o observador. Essa lâmpada vai acender e a gente representa a luz que está indo em direção à pessoa dessa forma, por essa setinha. Essa setinha que está ali é que é o chamado raio de luz. Tudo bem? Detalhe, né? O raio de luz não existe de verdade. Você não fica olhando por aí enxergando um monte de setinha passando. Então ele é só o quê? Ele é só uma forma geométrica que a gente tem de representar para onde que a luz está indo, tá certo? Então não é uma grandeza vetorial e nada assim, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou definir com vocês o quê? Que o raio de luz é um elemento geométrico que indica para onde a luz se propaga, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre os chamados feixes de luz. O que é um feixe de luz? Nada mais é do que vários raios de luz, ou seja, um conjunto de raios de luz. Então eu vou colocar para você, primeiro, por exemplo, uma lupa, que tem muita gente que gosta de brincar de queimar a formiga, uma maldade sem tamanho, mas tudo bem. Eu tenho ali o quê? Vários raios de luz, então eu tenho um chamado feixe de luz. A gente pode colocar também um semáforo. Num semáforo, a gente tem ali vários raios de luz saindo, também para a gente um feixe de luz. Mas e se eu pegar duas canetinhas laser e ligar as duas? Eu vou ter ali um feixe de luz também? Vai ter um feixe de luz sim. Agora, qual é a diferença que a gente nota desses 3 feixes de luz que eu te mostrei? A gente nota a seguinte diferença, olha só. O primeiro, os raios de luz estão todos se concentrando num ponto só. Então a gente vai dizer que é um feixe onde os raios de luz convergem. Por isso, é um feixe chamado de feixe convergente. Vamos anotar aqui bem certinho, tudo bem? Já o segundo, que é o do semáforo, você percebe que os raios de luz estão saindo de um ponto e estão se espalhando, tudo bem? Nesse caso, então eu vou dizer para você o quê? Que os raios de luz eles divergem. Então, é um feixe do tipo divergente. Tudo bem? Agora, essa última figura que eu coloquei ali para vocês com as canetinhas laser, percebe que os raios de luz não estão se aproximando nem se afastando. Então, eu vou dizer para vocês que é um feixe de luz paralelo e, eventualmente, pode ser que ele seja chamado para vocês de um feixe cilíndrico também, tá bom? Então, a gente tem ali o feixe convergente, que é quando os raios de luz se aproximam concentrando num ponto só. O feixe divergente, que é quando os raios de luz se espalham a partir de um ponto. E o feixe paralelo, quando os raios de luz não estão nem se concentrando, nem se espalhando, ou seja, não se aproximam, nem se afastam, tá certo? Agora, vamos ver umas definiçõezinhas bem importantes também, que são as fontes de luz. A gente tem basicamente
dois tipos de fonte de luz que vão se subdividir. Tem as fontes de luz chamadas de fontes primárias e as secundárias. Qual é a diferença entre elas? Bem simples. As primárias são aquelas que emitem luz própria e as secundárias não. Elas não emitem luz própria, ou seja, vem luz, a luz bate nelas e elas refletem essa luz. Mas já já a gente fala da secundária. Vamos começar falando das primárias. Olha só, as fontes primárias se dividem basicamente em dois tipos. Tem as quentes e as frias. As fontes quentes são aquelas que emitem luz por causa da alta temperatura. São as chamadas fontes incandescentes. Vou citar dois exemplos para você. O Sol, por exemplo. O Sol que você está vendo aqui atrás, ele emite luz, ele que fornece luz e calor para a Terra. E ele emite luz exatamente pelo fato de ele estar em altíssima temperatura, tá certo? Outro exemplo que a gente pode falar, quando a gente tem uma fogueira, que você está vendo aqui atrás também. A gente tem ali a brasa. A brasa está emitindo luz também devido à alta temperatura, tá certo? Então vamos anotar isso que a gente acabou de falar. A fonte de luz primária, então, é aquela fonte que emite luz própria, e eu conversei um pouquinho com vocês sobre as fontes incandescentes, tudo bem? Incandescente é aquela que vai emitir luz devido à alta temperatura. E aí, dois exemplos que eu citei ali para vocês foram o fogo, onde a gente tem as brasas que emitem luz exatamente pelo fato de estarem a uma alta temperatura, e o Sol, que fornece luz e calor para a gente aqui na Terra, tá certo? Agora, e se a fonte de luz emite luz própria, só que não é devido à alta temperatura? Como é que fica? As fontes de luz que emitem luz a baixa temperatura, a gente chama de fontes luminescentes. Só que agora a gente vai subdividir as luminescentes em 4 tipos. Olha só, a gente tem as fontes de luz fosforescentes. O que são? Que exemplo que a gente tem? Sabe aquelas estrelinhas que a gente cola no teto do quarto para quando apaga a luz elas ficarem brilhando? Elas fazem o quê? Elas absorvem a luz. E mesmo depois que a gente apaga a luz, elas continuam brilhando durante algum tempo. Então elas absorvem energia e devido a saltos quânticos, elas emitem essa energia lentamente na forma de luz, tudo bem? Tanto que se você faz isso no teto do teu quarto e acorda lá no meio da madrugada e dá uma olhada, elas já não estão mais brilhando como estavam antes, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho de uma outra fonte de luz, que são as fontes fluorescentes. Gente, a lâmpada, por exemplo, que a gente usa, a lâmpada fluorescente, é uma fonte de luz que emite luz a baixa temperatura. Ela também está relacionada a saltos quânticos, tudo bem? Só que são saltos mais rápidos, ou seja, ela só vai emitir luz enquanto tiver eletricidade passando ali. Assim que parar de passar eletricidade, ela vai parar de emitir luz, tudo bem? Agora cuida, né? Quando eu falo para você de uma lâmpada, ela é uma fonte de luz primária, ou seja, ela emite luz própria, se ela está acesa. Se você vai lá no supermercado, pega uma lâmpada apagada, ela não está emitindo luz própria. Você está vendo ela, porque vem luz de fora, bate nela, reflete e vem até o teu olho. Então cuida com pergunta maldosa na hora de prova de vestibular, na prova do Enem ou na prova do colégio, tá certo? Agora vamos falar sobre outra fonte de luz luminescente, ou seja, que emite luz a baixa temperatura. São as chamadas quimioluminescentes. Quimioluminescente, o nome já diz, ela emite luz graças a uma reação química. Aonde que a gente percebe isso? Naqueles bastões de show, quando você pega o bastãozinho, você quebra ele, você dobra ele, na verdade, né? E faz uma pulseirinha, um colar, ele passa a brilhar no escuro, ele passa a emitir luz. Então é uma reação química que se inicia ao você dobrar aquele bastãozinho, tá certo? A gente tem também, pessoal, as fontes bioluminescentes. Olha lá, biovida, ou seja, são os seres vivos que emitem luz própria. A gente pode falar, por exemplo, de várias espécies de águas vivas, a gente pode falar de espécies de bactérias, a gente pode falar do vagalume. Então, seres vivos que emitem luz própria são as fontes bioluminescentes, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar isso bem direitinho, vamos continuar. Então, pessoal, olha só, a gente falou sobre as fontes fosforescentes, sobre as fluorescentes, as quimioluminescentes e as bioluminescentes, tá certo? Fosforescente é aquela que absorve a luz e depois continua emitindo essa energia luminosa durante algum tempo, mesmo depois que você apaga a luz. Então, ela absorve aquela energia e vai emitindo lentamente.
Já a fluorescente não, ela precisa de um agente externo estimulando ela a brilhar, ou seja, a eletricidade. Então, essa é uma diferença significativa entre as duas, tá? As quimioluminescentes são aquelas que emitem luz devido a uma reação química e bioluminescente é quando um ser vivo emite luz própria, tudo bem? Agora que a gente já falou das fontes de luz primária, vamos falar um pouquinho da secundária. Lembra, a primária é aquela que emite luz própria, a secundária não, né? Então a secundária, ela faz o quê? Ela reflete a luz que vem de outra fonte. E aí, pessoal, olha só, tem um objeto que as pessoas costumam confundir muito, que são os espelhos. Espelho não emite luz própria, espelho não brilha no escuro, né? Senão você imagina, no meio da madrugada você vai ao banheiro, abre a porta do espelho, vem aquele clarão na tua cara. Não acontece isso, né? Claro, quando a gente vai numa balada e vê aquele globo espelhado, ele brilha, ele está emitindo luz, mas não é luz própria, né? São luzes que estão vindo e refletindo naquele globo espelhado e aí ele fica brilhando, tá certo? E aí, qualquer pessoa que você enxerga no teu dia a dia, os bichos, um cachorro lindão como esse que a gente vê aqui atrás, são fontes de luz secundária, ou seja, no escuro você não vai enxergar, tudo bem? Mas se tiver qualquer outra fonte de luz, a luz vai refletir neles e você passa a ver ele bem direitinho, tá certo? Então vamos colocar aqui os exemplos que eu te falei, que seria, por exemplo, o espelho, que ele reflete a luz vindo de outra fonte, né? Seria, por exemplo, esse cachorro lindão que está ali, aquele pedacinho de ferro que aparece ali no fundo, o chão que aparece ali no fundo, tudo isso é uma fonte de luz secundária, tá certo? Agora vamos usar isso que a gente estudou para fazer um exercício que eu criei aqui para vocês. Eu pedi o seguinte, em cada um dos itens a seguir, classifique as fontes de luz como primárias ou secundárias. Então vamos fazer junto. Olha só, uma estrela. O Sol é uma estrela. As estrelas emitem luz própria, então são fontes de luz primária, tudo bem? A Lua. Pessoal, a Lua reflete a luz do Sol que bate nela e essa luz retorna até a Terra. Por isso que a gente vê a Lua brilhando. Então ela é uma fonte secundária, tudo bem? Se a Lua emitisse luz própria, a gente enxergaria sempre a Lua inteira, né? Então seria sempre pra gente a situação de Lua cheia, tá certo? O que não ocorre na verdade. O Sol emite luz própria, então é uma fonte primária. Planeta Júpiter. Por que você colocou Júpiter? Gente, por colocar, poderia ter sido qualquer outro, tá? O planeta Júpiter é uma fonte de luz secundária. A gente vê a luz do Sol que bate nele, reflete, e aí é possível enxergar o planeta Júpiter, tudo bem? Uma lâmpada. Agora, olha o perigo. Lembra que eu alertei você antes na aula? Cuida, né? Olha a letra E e a letra F. Lâmpada é diferente de lâmpada acesa. Então, simplesmente uma lâmpada é uma fonte de luz secundária. Uma lâmpada acesa, aí sim é uma fonte primária. Olhos de um gato. Pessoal, ninguém aqui encontra um gato no escuro e pum, o olho dele sai brilhando, né? É comum no escuro você ver o olho de um gato brilhando quando a luz bate no olho do gato e reflete. Então, o olho do gato é uma fonte secundária, tudo bem? Placa de trânsito, quando você está dirigindo e aí você está numa estrada, à noite a estrada é escura e a luz do carro bate na placa, a placa brilha bastante. Por quê? Porque ela é pintada com material reflexivo. Então, ela é uma fonte secundária, não é luz própria, tudo bem? E o vagalume é sim luz própria, né? O vagalume, ali pra gente, é uma fonte bioluminescente, então é uma fonte primária, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa primeira aula sobre ótica. Na aula que vem a gente ainda fala sobre alguns fundamentos que são essenciais para a gente entender legal essa matéria, tá certo? Tchau e até a próxima aula.